presidente da República e o vice reclamam de críticas de Olavo de Carvalho em áudio e vídeo. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, até o presidente Jair Bolsonaro se mostrou desconfortável com as críticas do escritor Olavo de Carvalho aos militares do governo. O porta-voz aqui da presidência, Rego Barros, ele ressaltou que, segundo o presidente, Olavo de Carvalho teve um papel importante durante a campanha. Mas até ele admite que as críticas nesse momento não ajudam. Suas recentes declarações contra integrantes dos poderes da República não contribuem para a unicidade de esforços e consequente atingimento dos objetivos propostos em nosso projeto de governo. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu com bom humor as críticas direcionadas a ele pelo escritor. Mourão admite um certo desconforto pessoal, mas avalia que o guru de Bolsonaro teria perdido o time. E apesar de achar que está ajudando, está atrapalhando o governo. Mostra, né, o total desconhecimento dele da como funciona o ensino militar, né? Acho que é até bom a gente convidar ele para ir nas nossas escolas e conhecer. E acho que ele deve se limitar, ele, Olavo de Carvalho, né? A função que ele desempenha bem, que é de astrólogo, né? Ele pode continuar a prever as coisas aí, que ele é bom nisso. No vídeo divulgado no final de semana, Olavo de Carvalho faz duras críticas à ala militar do governo e também às escolas militares defendidas por Jair Bolsonaro. O escritor questiona, inclusive, a contribuição dessas escolas para o país. O vídeo foi compartilhado pelo presidente Bolsonaro, mas depois apagado. Após as críticas do presidente, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, que também compartilhou o vídeo, saiu em defesa de Olavo de Carvalho. Disse que ele é uma gigantesca referência que vem acontecendo há tempos no país e desprezar isso só tem 3 motivos: total desconhecimento, não se importar com os problemas do país e achar que o mundo gira em torno do próprio umbigo. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor Vila. É absolutamente irrelevante qualquer ideia do Jim Jones da Virgínia, vírgula ou marginal, ponto. Não há razão, né? São tempos sombrios que nós vemos. O Brasil tem tantos problemas. Tem os 13 milhões de empregados, tem aqueles que não procuram mais emprego, mas estão desempregados. Tem os que estão na Bolsa da Família, que é o desemprego oculto, né? Tem as questões estruturais do país, da infraestrutura, tem as questões de política externa que são importantes. O Brasil não pode virar um pária no mundo, como diz o embaixador Rubens Recupera, é um perigo. Essas visitas à Polônia e à Hungria no segundo semestre, caso ocorram, serão um verdadeiro desastre. São regimes de extrema direita com tendências antissemitas, inclusive, né? O antissemitismo sempre foi, infelizmente, historicamente muito forte na Polônia e também na Hungria, né? Que não representa economicamente nada para o Brasil. Então tem questões que são vitais para o país. As questões que envolvem a reforma da Previdência, reforma tributária, muitos discutem uma reforma eleitoral partidária, uma coisa para melhorar o sistema político no Brasil. Essas são algumas entre tantas questões que são fundamentais para o país. Vejam, em termos de profundidade, o que esse marginal que mora nos Estados Unidos disse, alguma coisa profunda, estrutural, que serve para o debate político brasileiro? Não, é coisa de botequim de beira de estrada, né? Onde ficam marginais, gente vagabunda que não trabalha como ele. Então a questão que se coloca é essa. Isso aí é absolutamente irrelevante, mas aí é que é interessante, não foi ele que acendeu. Foi o Brasil que desceu, para usar uma imagem euclidiana. Ele que falou em Euclides da Cunha, nem leu, porque ele é vagabundo, não lê, né? Aconteceu isso quando o Floriano se refere, no contraste e confrontos, ao Floriano Peixoto, dizendo não é que ele acendeu, é o Brasil que desceu. Grosso modo, eu estou simplificando. É a mesma coisa agora. Como é que nós perdemos 4 meses, nós já estamos há 4 meses, cerca de 4 meses do governo, discutindo essas questões que são irrelevantes. Mas por quê? Porque acaba tendo influência na conjuntura, mesmo que a gente não queira. Então quem postou no Twitter do presidente da República não foi ele, foi o filho. Isso é falsidade ideológica, é crime. O Tonho da Lua está cometendo crime, isso é crime. Ele está postando em nome de terceiros, né? E está com profissional, não pode. É um Twitter privado, mas não é uma pessoa privada o presidente da República, ele é uma pessoa pública e tem um cargo institucional. E o que acontece isso em termos econômicos?
Eu estava vendo uma entrevista do Laurence Pia aqui na Folha de São Paulo, não sei se está na edição impressa, mas estava ontem à noite na edição eletrônica. Ele colocou questões importantíssimas como investidor, olhando de fora o Brasil, né? Vamos olhar de fora. Eu não sou brasileiro, estou olhando aqui de fora. Eu vou colocar o dinheiro num país em que um sujeito marginal polemiza entre aspas, com o vice-presidente da República e entra o porta-voz da presidência para esclarecer essa questão. Isso daqui parece República Dominicana na época do Trujillo. Isso daqui é uma bagunça, é uma república bananeira. Eu não ponho dinheiro. É claro que não, eu não sou louco, né? E é verdade. Então, as questões, inclusive, que ele disse, o empresário na Folha de São Paulo, todas eu já disse aqui durante 4 meses. Né? São essas questões, que o partido é uma bagunça, que tem o PSL tem um baixo nível intelectual, né? Tudo isso eu disse aqui, e alguns não gostam. O que eu estou dizendo é pura verdade. Não é questão de eu gostar ou não gostar. Eu tenho de retratar a realidade e buscar compreendê-la dentro da minha visão de mundo. Não significa que eu estou certo ou tal, mas eu tenho de apresentar isso. E esse é o caso. O que interessa um marginal usando linguagem de marginal, de bêbado, de boteco, usando palavras baixas, nesse vídeo, agressões, xingamentos, de coisas assim que a gente não pode dizer aqui. Então essa que é a questão. O pessoal que apoia o Bolsonaro já está cansado de ver a transformação de falsos problemas em problemas reais, que é isso aí que está acontecendo. Sim. Eu repito aqui, como filho de político que fui, o papel do filho de político é não atrapalhar o pai, ponto 1. Agora veja bem, daqui a pouco vem críticas do Olavo de Carvalho ao Jair Bolsonaro. O que é que vai fazer o Carlos? Vai ficar com o pai ou não? Olha, ele está criando um problema para ele próprio. Já que ele diz que vai para uma nova fase e tal, eu sugiro que ele aproveite o tempo para ler a correspondência entre a Alzirinha Vargas e o Getúlio Vargas entre 1946 e 1950, quando o Getúlio estava lá no exílio, no voluntário do Rio Grande do Sul e da fronteira, e a Alzirinha no Rio. Ali é que se vê como é que uma filha faz para contribuir para que o pai tenha menos problemas. É uma aula sobre relações entre pai político e filho com vocação política. Isso aí vai ser muito útil, essa leitura, é o que eu sugiro.